Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje a gente vai conversar em como deixar os seus combates mais interessantes. Vem comigo! Já deixa o seu like nesse vídeo e caso você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor se inscreva e marque o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo saindo por aqui. Aqui embaixo eu estou deixando o nosso link da Amazon com algumas ofertas de RPG. Dá uma passadinha por ali e caso você compre qualquer coisa, pode ser os itens de RPG ou qualquer outra coisa que você desejar, se você comprar por esse link você ajuda muito a manter o nosso canal ativo. Eu agradeço demais a sua ajuda. Fazer um combate de RPG, principalmente no D&D, que seja interessante e divertido pode ser um desafio para o mestre, principalmente em relação àquela quebra de ritmo, quando a gente sai da sessão de roleplay e entra na sessão de combate propriamente dita. Muitas vezes isso aqui dá até uma sensação de que são dois jogos completamente distintos e acaba tendo uma quebra muito brusca entre um momento e outro. E é pensando nisso que eu resolvi trazer algumas dicas para melhorar essa interação do seu combate. E a primeira dica que eu te trago pode parecer muito boba, mas muitas vezes a gente esquece de fazer isso, que é, descreva o que está acontecendo nesse combate. Então descreva o que o jogador está sentindo, o que ele está vendo, qual é a percepção dele do cenário, do ambiente, descreva os golpes. É muito comum durante a sessão de combate a gente simplesmente ficar mexendo miniatura, declarando ataque, fazendo as rolagens e vendo quanto passou de dano ou coisas do tipo. Mas isso aqui acaba fazendo isso que eu comentei agora há pouco, ele quebra o ritmo do roleplay. Então se você coloca um pouco mais de roleplay durante essas batalhas, digamos assim, você faz com que tudo seja mais uniforme e não haja tanta diferença entre aquele primeiro momento e esse do combate. Então, sempre que você for atacar com o inimigo, fala como ele se aproxima do personagem do jogador, fala como que ele age, se ele está encarando o jogador nos olhos, se ele está vindo de uma maneira agressiva ou se ele está vindo acanhado com um pouco de receio, às vezes tomou um golpe e está andando meio cauteloso, esse tipo de coisa. Descreva também a maneira que ele está atacando, se ele fala alguma coisa, se ele simplesmente parte para cima e ataca. E depois de atacar, ainda descreva como foi o acerto ou o erro do ataque. Se caso ele acertou, como é que foi o golpe, qual tipo de ferimento causou, onde é que a arma pegou. Se caso você errou, por que você errou? O jogador conseguiu defender, o inimigo acabou errando no ataque e bateu sem querer uma parte mais rígida da armadura, esse tipo de coisa. Então, faça a descrição tanto do golpe quanto do resultado dele. O mesmo vale para o momento em que os jogadores estão jogando. Faça perguntas para o jogador relacionado ao que ele quer fazer, de que maneira ele vai proceder, como que ele vai chegar até o inimigo, se ele vai falar alguma coisa, que maneira que ele está atacando esse inimigo, muitas vezes até de que maneira ele quer acertar o inimigo, onde ele quer que o golpe pegue, esse tipo de coisa. Mas, aqui um detalhe, diferente de quando é com os inimigos, que você descreve tanto a ação quanto o resultado, aqui com os personagens não. Os personagens, os jogadores no caso, vão descrever o seu ataque, né, a sua ação, e você vai descrever o resultado, dependendo, obviamente, da rolagem de dado. Então, se o jogador errou, você vai descrever por que ele errou. O que aconteceu que o inimigo se moveu, às vezes o inimigo se abaixou muito rápido e ergueu o escudo, ou o inimigo se protegeu com alguma parte do cenário, ou ele se esquivou e bateu na parede, esse tipo de coisa. Mesma coisa se acertar. Como que acertou? Pegou a lâmina no flanco dele, ele sentiu, ele acabou se contraindo por causa da dor, ou foi um ataque que pegou de raspão, tirou um pouco de sangue. Só de você descrever os momentos do combate, ele já vai ter mais dinâmica e já vai parecer mais próximo do que era antes da sessão de combate, do momento de roleplay mesmo. Então não vai ter aquela quebra tão abrupta. Já a segunda dica que eu vou te trazer é em relação ao cenário. Evite fazer combates em locais simplesmente abertos e sem nada, locais vazios. Tenta colocar mobília se for numa dungeon, tenta colocar às vezes algo da construção, outros objetos que possam interferir nessa luta. Se for num local aberto, coloque árvores, coloque pedras, elevações, partes de terreno que podem ser mais acidentados, terreno difícil. Tudo isso, além de trazer o dinamismo que a gente já está comentando, ele vai proporcionar também momentos de estratégia, tanto por parte dos jogadores, tanto por parte de você, mestre, com os seus personagens, né? Ou no caso, os inimigos. É muito comum, principalmente já encaminhando para o final do jogo, a gente preparar simplesmente uma sala de dungeon meio que vazia,
colocar o boss ali, às vezes um ou outro minion para poder ajudar ele, e uma sala ampla e praticamente vazia. Eu, inclusive, faço isso às vezes até pela pressa, porque já está no final da aventura e você quer agilizar todo esse processo, você acaba não incrementando esse cenário. Mas não faça isso. Colocar esses objetos de cenário vai fazer com que os jogadores tenham que pensar melhor a maneira de jogar. Vão ter que pensar melhor a maneira que vão atacar. Se tem uma possível cobertura, às vezes um local que o ataque deles não vai passar, uma coluna que o inimigo pode estar se escondendo, tá fora do campo de visão, algumas caixas, alguns barris, qualquer coisa na verdade. Ainda pensando nessa questão de estratégia e itens do cenário, eu te trago a minha terceira dica, que são armadilhas, tanto naturais quanto armadilhas propositais, para que os jogadores possam ter tanto outra forma de atacar, quanto outra forma de perigo. Então lembre-se de colocar, por exemplo, se é numa dungeon, pedras pontiagudas, estalactites, ou se você está num desfiladeiro, uma parte que é um barranco escorregadio. Às vezes, uma fogueira de acampamento, por exemplo, pode ser um aliado para o grupo, ou às vezes até mesmo um desafio a mais. Um caldeirão fervendo pode ser algo que o grupo possa usar para derrotar os inimigos. Um adendo que eu te dou para essa dica aqui é: tenha em mente que se você tem esses objetos preparados no cenário, se os personagens podem utilizar esses artifícios, tenha em mãos uma tabela com esse tipo de dano. Qual que é o dano que vai ser causado com o fogo da fogueira, ou com o caldeirão fervente, ou com as pedras pontiagudas. Tenha previamente esses danos, para você não ficar procurando ou tendo que criar coisa na hora e acabar deixando a sessão mais atravancada. Já a minha quarta dica é: pense nesses encontros de maneira mista, que esses encontros sejam mistos, não só um tipo de inimigo. Também é muito comum a gente fazer isso, por exemplo, se vai ter uma emboscada, a gente simplesmente colocar meia dúzia de orc lá para o grupo enfrentar e deu. Então não teve variedade nenhuma naquele combate, foi simplesmente um tipo de inimigo e pronto. Muitas vezes colocar outro tipo de inimigo nesse mesmo combate dá um ar totalmente diferente para ele, porque cada um desses inimigos vai agir de uma maneira, vai se movimentar de uma maneira e vai atacar de uma maneira. Pensa aqui comigo, vamos supor que o grupo está enfrentando uma tribo de goblins, tá? Todos eles atacam mais ou menos parecido, só que eles contrataram um bugbear para ser meio que segurança deles. Então esse bugbear, além de representar mais perigo para o grupo, a dinâmica de ataque dele e também a dinâmica de ataque do grupo para ele já é diferente, porque a maneira dele se movimentar vai ser outra, o tipo de arma que ele está usando já vai ser outro. Às vezes, se for um inimigo que tem algum tipo de magia, já vai ter que ser repensado pelos jogadores a maneira de enfrentar ele também. Então, por isso eu digo, faça encontros mistos. Você também pode fazer esse tipo de encontro por interferência de outra criatura. Às vezes, dentro de uma dungeon, você pode pensar que ela não é lar só de um tipo de criatura. Às vezes não é só aquela tribo de kobold que mora ali, ou aquela tribo de goblin que mora ali. Às vezes tem outras criaturas naquele local. E depois de um determinado número de rodadas de combate, que o grupo já entendeu que está enfrentando aquela tribo de kobold da caverna, um novo inimigo pode surgir atraído pelo barulho, ou às vezes atraído por alguma outra coisa. E aqui o mais legal de tudo é que esse novo inimigo, muitas vezes pode ser inimigo tanto de um grupo quanto do outro. Pensa comigo, o grupo está num local que está enfrentando uma gangue de ladrões, por exemplo. E o grupo está ali engajado em combate com aqueles inimigos, até que de repente eles sentem uma vibração no solo e surge um verme púrpura, que não é um aliado desses bandidos, mas que foi atraído pela vibração do combate e surgiu ali também. E ele vai enfrentar todos, na verdade. Então meio que o grupo tem que aprender a combater tanto um inimigo quanto o outro. E isso vai mudar completamente a dinâmica dessa luta. E agora eu vou te trazer a minha última dica, que é: evite combates já vencidos. Em primeiro lugar, se um grupo vai enfrentar um tipo de combate que já é automático o grupo vencer, que não vai ser nenhum tipo de desafio para os jogadores, já nem coloca, porque você só vai tomar tempo do jogo. Então é preferível você pular esse combate. E se caso você planejou um combate, você achou que ele era suficiente para o grupo, mas que você viu que num determinado momento o grupo já venceu os inimigos, só está rolando dado para tirar o HP dele até finalizar todos eles, mas que os inimigos não conseguem fazer mais nada para vencer os jogadores, dê jeito de finalizar esse combate. Às vezes, com o líder do grupo caído, os outros minions vão se render, vão largar as armas e falar: ó, chega, não vamos mais lutar porque a gente tá perdendo. Vão se entregar. Às vezes vão pedir por misericórdia porque se entregaram, ou às vezes vão tentar fugir, vão se jogar de um barranco, se jogar numa cachoeira para fugir do combate. Ou até uma ideia que eu te dou, pelo fato dos jogadores estarem super motivados pela facilidade do combate
e os inimigos estarem amedrontados, faça com que as rolagens acertadas dos jogadores, todas aquelas que eles acertam, sejam com resultado de crítico. Independente se ela passou por 1 ou se ela passou por 10, ela é considerada crítica e você tira o máximo de dano possível. Dessa maneira você vai dar fim a esse combate bem mais rápido. E o grupo vai perceber que aquele combate realmente era um combate mais fácil para eles, até dando mais um gás. Nossa, como a gente está forte, olha só, a gente conseguiu enfrentar essa tribo de kobold tranquilamente. Dessa maneira você não prolonga uma situação que já está resolvida e você ganha tempo para a sua aventura. Você faz com que ela não se torne monótona, porque os jogadores ganharam tempo nessa batalha. Então essas foram as minhas dicas para agilizar o seu combate. Eu acredito que se você utilizar pelo menos algumas delas, você já vai melhorar a dinâmica dele, você já vai conseguir ter um combate mais ágil e mais rápido, e até mesmo mais interessante. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários que outra estratégia para deixar o combate ágil você tem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até mais!